Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Então, o que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estudos textuais, detalhamento, resenha. Ok? Preparados? Então, venham para mais uma aula. Nesta aula vamos falar sobre um gênero textual muito utilizado quando nós queremos conhecer algum objeto cultural, por exemplo, um filme, queremos saber ter uma ideia do que esse filme traz, do que as pessoas acharam, ver um julgamento sobre esse filme, saber se ele é bom, se ele não é. Nós costumamos procurar resenhas críticas relacionadas a essas obras, ou seja, a estes objetos culturais. E uma resenha tem a capacidade exatamente de te auxiliar a saber um pouco sobre o filme, conhecer um pouco sobre a história dele, de forma resumida o seu enredo, e também você faz um julgamento ali. Por meio do julgamento de outra pessoa, você tem contato e você pode decidir. Esse filme parece ser muito bom, vou assistir. Nossa, de repente você pode dizer, nossa, parece ser muito ruim, não quero assistir não, vou procurar outra obra, outro filme para me distrair. Então observem que a resenha tem essa finalidade, ok? Então reforçando essa ideia, o que é a resenha crítica? Colocando aí para vocês, olha só. Pertencente ao campo jornalístico midiático, ou seja, a esfera do jornal, da notícia, da mídia, a resenha crítica é um texto que tem como principal função emitir uma opinião do autor acerca da qualidade de determinado produto cultural. Quando falamos produto cultural, estamos falando aí exatamente de objetos culturais, como por exemplo filmes, séries, peças teatrais, músicas e outras que podem estar envolvidas neste universo cultural, ok? Então, a resenha ela emite opinião, então ela é um texto que traz opinião para você. E essa opinião, lembrando sempre que é algo pessoal, é algo subjetivo e parte de determinada pessoa, ok? Então perceba que a resenha vai trazer essa opinião. Para que a gente possa compreender bem a resenha, conhecer um pouco sobre a sua estrutura, a sua finalidade, claro que nós vamos ler uma resenha nesta aula sobre a série Cidade Invisível, ok? Então acompanhem comigo a leitura do texto e daqui a pouco a gente volta aqui para discutir e analisar este texto, ok? Então, com vocês. Cidade Invisível mistura folclore brasileiro e suspense em narrativa envolvente. Criada por Carlos Saldanha, nova série da Netflix, traz roupagem inédita para personagens clássicos e propõe debate importante entre progresso versus tradição. A música de ninar da Cuca sempre teve algo assustador. Quem em sã consciência poderia ficar tranquilo com a ideia de que alguém viria te pegar à noite quando seus pais não estivessem em casa? Graças ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, a ameaça da bruxa acabou atenuada no imaginário brasileiro pela imagem da jacaré loira, que, embora vilanesca, era mais divertida do que propriamente sinistra. Porém, depois de décadas de hegemonia das histórias de Monteiro Lobato e das adaptações da TV Globo, essa visão ingênua e fofa foi finalmente desafiada na série Cidade Invisível, história de Rafael Dracon e Carolina Munhoz, que tem Carlos Saldanha como showrunner. Com a proposta de resgatar as figuras do nosso folclore e o fator mistério que as envolve, a produção da Netflix usa o suspense e a trama policial como pretextos para revelar que há mais do que histórias infantis na nossa tradição oral. Muito mais. O seriado acompanha Eric, um detetive da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro vivido por Marco Pigossi. Como também é padrão em produções hollywoodianas, ele é muito comprometido com seu trabalho, dando mais atenção à averiguação dos casos do que à família. Logo, não é surpresa para sua esposa, a antropóloga Gabriela, Júlia Conrad, quando ele recusa seu convite para ir com a filha para a festa junina na vila de pescadores onde ela trabalha. Para seu azar, justamente nessa noite, Eric sofre um trauma familiar
que vai assombrá-lo não apenas como marido em luto e policial em busca de respostas. Porque entre descobertas inusitadas, como o boto que vira homem e corpos que somem do IML, sua investigação revela que todos os eventos bizarros na Vila Toré estão conectados. No entanto, a única explicação possível desafia tudo o que Eric acredita, até mesmo sua identidade. Além de uma oportunidade comercial, o criador da série, Carlos Saldanha, enxergou nessa mistura entre folclore e suspense uma maneira de levantar o debate entre as mudanças vindas de um dito progresso e a preservação do que nos é ancestral. Por isso, contrariando a expectativa dos fãs, acostumados com suas animações voltadas para crianças, decidiu abordar a trama de Cidade Invisível a partir da perspectiva de um adulto cético e de carne e osso, como são também seus espectadores. Assim, quando mostra que Eric não é capaz de fugir da realidade fantástica na qual está inserido, não importa o quanto tente, Saldanha deixa subentendido que nós não deveríamos também renegar a nossa cultura. E esse é, de longe, o grande mérito da série. No final, a investigação policial acaba sendo o fator mais entediante de toda a trama, porque não há nada de novo ali. Convenhamos, a figura do detetive que desafia seu superior e vira à noite sem dormir para chegar à solução do caso está longe de ser algo original. Por isso, todos os desenvolvimentos são previsíveis e pouco empolgantes, até a entrada dos elementos mágicos. É no deslumbramento com o desconhecido que a trajetória de Eric brilha. Em um país que sofre de amnésia seletiva, preservar a memória e a cultura de seu povo, ainda mais um povo tão heterogêneo quanto o brasileiro, é um desafio e tanto. Por isso, obras como Cidade Invisível têm uma importância e responsabilidade maiores do que meramente exportar um produto e voltar a atenção do mundo para o nosso audiovisual. Embora possa se debater a forma como o resgate do folclore foi feito, sobretudo a escolha de ambientar a história no Rio de Janeiro e não nas regiões Norte e Nordeste, é inegável que a série da Netflix larga já com o mérito de ter colocado novamente na boca dos brasileiros nomes como Saci, Cuca e Yara. Nossa cultura diversa como é, merece ser celebrada, não só como histórias infantis, mas pela riqueza e fantasia. E Cidade Invisível é a prova de que dá para fazer isso, inclusive de forma comercial. Então, no texto que acabamos de ler, percebemos que é uma resenha crítica e o objeto cultural que é resenhado, que é alvo desta resenha, é justamente uma série Cidade Invisível. Então observem que esse é o objeto cultural que a resenha analisa, que ela avalia a questão da qualidade, que avalia também a questão da atuação, avalia o mérito da obra em trazer questões que são relacionadas à identidade nacional, como o folclore. Então observem que a resenha ela avalia todos esses pontos. O autor do objeto, ou seja, o autor da série, a pessoa que escreveu, que está por trás aí da criação desta série, como vocês viram, a resenha indica também. Então, ela apresenta o objeto cultural, ela traz a identificação do autor, ou seja, Carlos Saldanha, o autor da série, exatamente a pessoa que produziu, e percebo que ela traz informações também relacionadas ao autor. Por meio da leitura, nós podemos perceber que é uma pessoa acostumada a abordar exatamente o folclore brasileiro por meio de animações. No entanto, para a série, houve uma mudança de foco, ou seja, de olhar. As animações voltadas para a criança, percebo que aqui o autor prefere abordar o folclore brasileiro com um olhar mais adulto. E isso foi um ponto que surpreende na série, de acordo com o autor da resenha, ok? E, claro, qual é a finalidade do objeto cultural, ou seja, deste objeto aqui da série? Percebe que a finalidade é entreter, gente, por meio de uma narrativa, certo? Que valoriza o folclore brasileiro. É uma narrativa audiovisual. Quando falamos em audiovisual, estamos falando ali exatamente de atuação, do cinema. Perceba que estamos aí trazendo
uma história que aborda questões do folclore nacional. E este objeto, certo, que tem essa finalidade de entreter, a principal finalidade é entreter, claro que tem as questões financeiras envolvidas, ele também tem um público-alvo específico. Então, para quem a série é direcionada? Então, observe que a série pode ser direcionada para adolescentes e adultos, tanto que a faixa etária, a classificação indicativa da série são para maiores de 16 anos, e também pessoas que se interessam por histórias policiais que envolvam mistério e misturam também terror. Além disso, tem o outro ponto que envolve personagens, certo? Que são personagens do folclore brasileiro. Então, observe que a série tem este público-alvo, é direcionada para essas pessoas. Conhecer esses elementos que nós elencamos aqui, saber qual é o objeto, público-alvo, sua finalidade, nos ajuda a compreender também a obra e são questões relevantes para se colocar em uma resenha, para se refletir na resenha, principalmente no primeiro momento de contextualização, que é exatamente o momento em que nós vamos abordar de forma geral o momento em que essa resenha é produzida, o momento social, histórico em que ela é produzida. Perceba que esse ponto aqui da contextualização, apresentando o objeto da resenha, é importante para que a gente possa ter uma percepção mais ampla desse objeto e do seu próprio conteúdo. Então, observe que no nosso texto que nós acabamos de ler, nós encontramos essa contextualização logo nos primeiros parágrafos, logo no primeiro parágrafo, para ser mais específico. E observe que faz parte de uma introdução, certo? Então, perceba que nesta introdução nós vamos ter a contextualização deste objeto. Vamos observar como a contextualização foi feita na resenha que nós acabamos de ler. Colocando aí para vocês, observe que essa contextualização ela pode ser identificada ali no primeiro parágrafo do texto. Exatamente aí nesses enunciados destacados. Depois de décadas de hegemonia das histórias de Monteiro Lobato e das adaptações da TV Globo, essa visão ingênua e fofa foi finalmente desafiada na série Cidade Invisível, história de Rafael Dracon e Carolina Munhoz, que tem Carlos Saldanha como showrunner, com a proposta de resgatar as figuras do nosso folclore, o fator mistério que os envolve. A produção da Netflix usa o suspense e a trama policial como pretextos para revelar que há mais do que histórias infantis na nossa tradição oral, muito mais. Então percebe que nesse trecho de contextualização nós podemos perceber que o autor evidencia para a gente a forma como o folclore é percebido por muitas pessoas no nosso país. E perceba que essa percepção, este olhar mais infantilizado, vem devido às histórias de Monteiro Lobato que foram adaptadas para a TV. E percebam que lá, claro, nós vamos ter exatamente um olhar mais infantil, porque a obra de Monteiro Lobato, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, é voltado para crianças. E percebam que, ao voltar esse olhar para crianças, nós vamos ter uma suavização desses personagens. Por exemplo, a personagem Cuca, como a contextualização coloca, é apresentada como um jacaré que acaba, esse jacaré fêmea, é um jacaré trapalhão, né? Uma personagem que tem um tom muito cômico, voltado para o lado mais do humor, do entretenimento. Então percebem que há uma suavização. E a série vem mostrar que existe uma história mais profunda, certo? Em relação a esse personagem. Então observem que é um olhar diferenciado que a série vai apresentar e a pessoa que escreveu a resenha faz uma contextualização para fazer esse contraste, essa comparação entre como esse olhar é feito, ou seja, como é visto a série, os personagens folclóricos, esse olhar mais infantilizado e como ele será traçado, ou seja, abordado de forma diferente na série, ok? Então perceba que essa contextualização foi colocada dentro da resenha para ampliar o nosso olhar, a nossa percepção e também tem uma finalidade relacionada
a questão do julgamento, que nós vamos já verificar no texto, ok? Agora, outro ponto, além da contextualização, que vai mostrar exatamente o momento histórico, social, a forma como a sociedade percebe o produto cultural, vem um outro elemento importante, que é exatamente o resumo. E o resumo, gente, é exatamente contar em poucas palavras o que a história traz, a narrativa, ok? Então o resumo será algo bem breve, algo que não vai revelar muito sobre a história, até mesmo porque sabemos que existem pessoas que não gostam de saber o final da história. Elas preferem sempre a surpresa, preferem sempre o impacto. E quando a pessoa fica sabendo de forma adiantada o final da história, muitas pessoas perdem o encanto e às vezes nem assistem, porque já sabem o que vai acontecer no final. Então observe que uma resenha, ela costuma trazer um resumo sem dizer muito, sem dizer o que vai acontecer de fato, para que o leitor possa descobrir depois ao assistir. Então observem que no nosso texto também, de uma parte introdutória, esse resumo faz parte dessa introdução. E nós podemos perceber o resumo exatamente neste parágrafo, colocando aí para vocês. Observe, a partir do segundo parágrafo da resenha que nós lemos, nós percebemos a presença do resumo. Observem, Eric sofre um trauma familiar que vai assombrá-lo não apenas como marido em luto e policial em busca de respostas, porque entre descobertas inusitadas, como um boto que vira homem e corpos que somem do IML, uma investigação revela que todos os eventos bizarros na Vila Toré estão conectados. No momento, a única explicação possível desafia o que Eric acredita, até mesmo a sua identidade. Então, gente, percebam que neste resumo temos aí exatamente em poucas palavras o desenvolvimento, ou seja, o enredo, de forma muito breve. Então a gente sabe que acontecerá um crime, sabemos que o Eric, o personagem principal, perde a esposa e que, após perder a esposa, ele vai em busca de respostas para o que aconteceu, corpos vão sumir do IML, certo? Então percebam que nós vamos ter exatamente um momento aí de resumo que não revela muito, não temos detalhes específicos do que vai acontecer, de como será a investigação, do que ele vai descobrir. Então observem que é apenas dizer em breve palavras o que o enredo irá traçar, o que será abordado na série, sem revelar muito. Então perceba que o resumo é algo bem sucinto, realmente, dentro da resenha crítica, ok? Agora, um outro ponto, já que nós estamos falando de um texto que traz uma avaliação, um julgamento, então, um ponto importante em uma resenha crítica é, claro, perceber, ou seja, verificar as críticas. Então, vamos observar as críticas no texto que nós lemos? Lembrando que críticas, gente, estamos falando aí exatamente de um julgamento, e julgamento é sempre algo muito pessoal, ok? O autor que escreveu, ele tem o julgamento dele, e a partir daquele julgamento você vai fazer o seu. Você vai julgar se vale a pena ou não, claro, assistir a obra, assistir a peça teatral, ok? Então perceba que o julgamento é sempre algo muito particular. Ok? E no nosso texto nós temos um julgamento. E ele começa a partir do primeiro parágrafo. Muito antes desse primeiro parágrafo, nós temos o título, que já vai trazer um traço de julgamento. Ok? Então vamos analisar o título da nossa resenha para que a gente possa perceber o julgamento. Então o título da nossa resenha é exatamente este aí. Cidade Invisível mistura folclore brasileiro e suspense em narrativa envolvente. Onde está a crítica? Onde nós temos um julgamento presente? Lembrando que o julgamento ele pode vir por meio de palavras. De uma simples palavra nós já podemos fazer, ou seja, perceber um julgamento, uma opinião. E onde nós temos o julgamento aqui, uma opinião neste título? Exatamente com o uso de um adjetivo, o adjetivo envolvente. Observe que este adjetivo,
qualifica a palavra narrativa, que é o nosso substantivo, e já traz uma ideia positiva. Então percebam que ao utilizar este adjetivo, a nossa resenha já começa a evidenciar a posição do autor, ou seja, o julgamento do autor favorável, um julgamento bom em relação à obra, ok? E temos mais críticas, mais elementos que expressam a opinião, que evidenciam a opinião. Observem aqui no 4º parágrafo. Neste enunciado nós temos: no final, a investigação policial acaba sendo o fator mais entediante de toda a trama. Observe que neste enunciado fica claro que o autor da resenha julga a investigação policial algo muito simples, simplório, até porque ele já viu isso muito em filmes americanos, filmes de suspense policial. Então percebe que é algo que não traz inovação, é algo que não traz muita novidade e que ele vai colocar depois, durante a leitura do texto, que a novidade, o que é legal na história é o momento mágico, o momento em que os personagens folclóricos aparecem, que ele até diz que é o momento em que a série mais brilha, ok? E nesse enunciado, observe que nós temos palavras também que vão marcar para a gente a crítica, o julgamento. E quais são essas palavras? Colocando aí para vocês, observem mais uma vez o adjetivo aqui, fazendo esse papel de julgamento, de marcador de uma opinião. Então observe que o adjetivo entediante traz para a gente uma ideia, um julgamento em relação à investigação policial. E observe que a investigação policial é colocada como entediante. Então, aqui a gente já percebe uma crítica negativa em relação à obra, ok? E observem que nós temos outra palavra que intensifica a ideia de entediante, a ideia do adjetivo, que é exatamente o nosso advérbio mais. Observem que o advérbio mais é o intensificador. Ele potencializa, ele ajuda a enfatizar a ideia de que a investigação policial é algo chato na história. Ok? Então, o adjetivo e o advérbio trabalhando junto aqui para fazer a marcação dessa crítica negativa. É importante evidenciar que nós já tivemos uma crítica positiva. Você já percebeu que pelo título a maior parte das críticas serão positivas, mas o autor também teve a capacidade de observar aquilo que não é bom. Então percebo que um autor de resenha, uma pessoa que escreve, que critica obras, ele tem que ter essa capacidade de avaliar tudo que é bom e tudo que não é bom, e perceber, ok? Então percebam que a resenha crítica, uma resenha bem escrita, vai trazer esses pontos bem evidentes, o que é bom e o que não é bom. E aí, claro, o leitor vai fazer o seu julgamento depois, decidindo se assiste ou não essa obra, com base numa resenha crítica que ele leu. Ok? Então, marcando aqui mais uma vez o adjetivo e o advérbio, evidenciando o posicionamento, uma crítica negativa, e temos mais críticas dentro do nosso texto. Colocando mais um exemplo para vocês aqui, no 5º parágrafo. Observem que neste 5º parágrafo nós temos este enunciado. Obras como Cidade Invisível têm uma importância e responsabilidade maiores do que meramente exportar um produto e voltar a atenção do mundo para o nosso audiovisual. Observem que aqui nós temos palavras também que vão evidenciar críticas. Observe que são nossos substantivos. Importância e responsabilidade. Então, estes substantivos, essas palavras, trazem para a gente um fator, ou seja, uma ideia positiva em relação a obra Cidade Invisível. Olha só, eles têm uma importância e responsabilidade. E observem que outro recurso que nós vamos ter aqui neste enunciado para marcar a crítica e trazer um valor positivo é exatamente aqui o grau comparativo, o uso da comparação. Observem, importância e responsabilidades maiores do que. Observem que maiores do que, esse enunciado é o marcador de um grau comparativo de superioridade. Está elevando a importância da obra. Então, observe que a obra é importante, tem a importância e a responsabilidade muito maior do que exportar um produto comercial, como é colocado aqui no nosso texto. E observe que nós temos um advérbio presente aqui, ó, meramente, também trazendo aqui
uma modalização trazendo para a gente a ideia desse enunciado aqui de uma crítica positiva em relação à importância da obra, que se apresenta como um produto que não só chama a atenção, mas que vai muito além disso, é muito mais importante do que isso, ok? Então observem que essas são as críticas que nós temos outras, claro, mas eu destaquei essas para vocês, mostrando justamente as palavras que são utilizadas como adjetivo, principalmente os adjetivos, advérbios e substantivos também, e o mecanismo de comparação, o grau comparativo também pode ser marcador de crítica, evidenciando tanto crítica positiva quanto negativa na resenha, ok? E já que nós tivemos contatos com a resenha, com as críticas, chegou a hora da gente verificar o veredito, a avaliação final, ou seja, dizer se a obra é boa ou não. Então, muitos autores vão deixar claro isso para você no texto da resenha, dizendo que se a obra é boa ou não, se vale a pena ou não. Existem muitas formas de evidenciar isso. E com base no que nós lemos, ou seja, na nossa resenha que nós lemos no início da aula, vamos aqui verificar qual foi o veredito, qual foi a avaliação final do autor em relação à obra, ao objeto cultural resenhado. Então, vamos observar aí. Observe que o nosso veredito ele costuma aparecer lá pelo último parágrafo. Mas isso não é uma regra, tá bom, gente? Então, de acordo com a produção da pessoa que escreve resenha, ou seja, do estilo dela, ela pode posicionar todos esses elementos, desde o resumo até o veredito, em locais diferentes do texto. Então, a gente tem uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão. De repente, o veredito pode ser dado ali no desenvolvimento. Isso vai depender muito do estilo de escrita da pessoa que produz a resenha, tá bom? Então, o veredito, na resenha que nós analisamos, está lá pelo último parágrafo, ok? E o que o nosso texto traz? Observem. Em um país que sofre de amnésia seletiva, preservar a memória e a cultura de seu povo, ainda mais um povo tão heterogêneo quanto o brasileiro, é um desafio e tanto. Por isso, obras como Cidade Invisível têm uma importância e responsabilidade maiores do que meramente exportar um produto e voltar a atenção do mundo para o nosso audiovisual. Embora possa se debater a forma como o resgate do folclore foi feito, sobretudo a escolha de ambientar a história no Rio de Janeiro e não nas regiões Norte e Nordeste, é inegável que a série da Netflix larga com o mérito de ter colocado novamente na boca dos brasileiros nomes como Saci, Cuca e Yara. Nossa cultura, diversa como é, merece ser celebrada não só como histórias infantis, mas pela sua riqueza e fantasia. E Cidade Invisível é a prova de que dá para fazer isso, inclusive de forma comercial. Então observem que ao final o julgamento é positivo. O veredito é positivo, é a favor da obra, dizendo que a obra é muito boa, e isso induz a pessoa que tem contato com o texto, com a resenha, a ter vontade, a ter curiosidade de conhecer, já que o texto traz tantas avaliações positivas, tantas críticas positivas em relação ao produto, ao objeto cultural. Ok? Então observem que nesse veredito o autor menciona a questão da memória do povo brasileiro, essa memória seletiva de não lembrar, a questão também da identidade desse povo brasileiro, porque o folclore também é uma forma de identidade, lembrando lá dos nossos modernistas, o que fizeram na fase heróica, na primeira fase. Valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso folclore. Então percebam que, como fizeram os modernistas, percebam que aqui na obra, ou seja, no texto, a resenha diz que a obra Cidade Invisível também valoriza, também traz essa valorização cultural. Menciona também a questão do olhar infantil mais uma vez e, claro, faz o contraste aí evidenciando de que a obra é algo muito importante, não só um produto comercial, mas algo que trabalha também com a nossa identidade e que merece ser
apreciado, que merece ser visto por muitas pessoas. Então observe que isso é o que nós podemos captar e interpretar com relação a esse veredito que nós acabamos de ler. Então percebam que o autor emitiu a opinião dele. A pessoa que tem contato com a resenha, ela vai emitir a opinião dela, ela vai fazer o julgamento dela. Então, por meio da resenha, ela pode ser influenciada a assistir. Ou, de repente, ela não achou, ela não concorda com aquilo que está escrito e, não vou assistir, não concordei. Então, percebam que a resenha crítica vai sempre auxiliar a pessoa, o leitor, a fazer o julgamento dele, a assistir ou não determinado objeto cultural, e percebemos que a resenha crítica tem essa finalidade: emitir uma avaliação em relação a um objeto cultural, a um filme, uma peça teatral, uma exposição de quadros, tantos outros objetos culturais que são objetos que podem ser resenhados e avaliados em uma resenha. Ok, gente? Dito isto, vamos finalizar a nossa aula aqui.